vamos dar continuidade à leitura do nosso livro Ensinando para Transformar Vidas. Nós estamos no capítulo 1, a lei do professor. O professor deve conhecer muito bem o assunto que está ensinando. Um fraco domínio do conteúdo resulta no ensino deficiente. John Gregory. Nós estamos agora na parte B do capítulo. Eu dividi o capítulo para não ficar uma leitura muito longa, ainda mais nesse sistema. E alguns de vocês não têm o livro, e então fica mais fácil assim. Pedaços menores, fica mais fácil de você ouvir, repetir, né? E continue incentivando. Compre o livro. Vale a pena. Então, dentro deste capítulo, a parte B. Efetuar mudanças. Gostaria agora que o leitor pegasse um lápis e respondesse aí mesmo no livro as seguintes perguntas. Sente que mudou em alguma coisa ultimamente? Digamos, na semana passada, ou no mês passado, ou no ano passado? Saberia citar especificamente essas mudanças ou só pode dar uma resposta vaga? Talvez alguém diga que sente que está crescendo espiritualmente. Muito bem. Como? Bem, responde essa pessoa, em todos os aspectos. Maravilhoso. Cite um. O fato é que, para haver ensino eficiente, é necessário que o professor seja uma pessoa transformada. Quanto mais nossa vida for transformada, mais transformações se efetuarão nos outros por nosso intermédio. Se quisermos promover transformações em outros, temos que experimentá-las primeiro em nós. Quero dar aqui uma ilustração por meio de desenhos. Se os interesses básicos de nossa vida, nossa energia mental, nossas indagações, nossos horizontes, puderem ser ilustrados com essas setas apontando para dentro, estamos morrendo. Mas se apontam para fora, vou mostrar a ilustração. Se as setas estão apontando para dentro, estamos morrendo. Mas se apontam para fora, então estamos nos desenvolvendo, crescendo. A segunda ilustração. E a propósito, isso não tem nada a ver com a idade cronológica, só com a atitude de cada um. Que tristeza ouvir as pessoas dizerem: "Ah, irmão Hendricks, estou ficando muito velho." E muito velho é quantos anos, irmão? Pergunto. Você já morreu? Claro que não, estou vivo. Ótimo. Então comece a estudar alguma coisa, senão começará a morrer aos poucos, intelectualmente. Depois é só deitar que nós o colocaremos num caixão. Os mais velhos podem aprender muita coisa e bem, mas a maioria tem preconceitos contra a ideia de estudar. Parece que se convenceram de que um idoso não consegue aprender novidades. Isso é verdade no que diz respeito a meras novidades. Mas aqui estamos trabalhando com verdades. Estamos preparando indivíduos para ensinar verdades espirituais. Sei de pessoas idosas que resolveram não parar de estudar e são das mais alegres e entusiásticas que conheço. Por outro lado, há estudantes de 20 e poucos anos que já estão mortos intelectualmente, enquanto indivíduos com 65, 75 e até 85 anos estão muito vivos. Não faz muito tempo, convidei para falar à minha turma do seminário um senhor de 93 anos. Que é crente há 84 e que serviu fielmente a Cristo todos esses anos. Ele deu uma breve palavra à classe e comentou:
Minha única tristeza é ter apenas uma vida para consagrar ao serviço de Cristo. A turma aplaudiu de pé durante 6 minutos. Recentemente faleceu uma senhora de 86 anos, uma boa amiga nossa, a professora mais fantástica que conheci. A última vez em que a vi com vida, estávamos numa dessas festinhas sociais muito sem graça, todos muito quietos e espirituais. Instantes depois, ela entrou e disse: Olá, Hendrix, não o vejo há muito tempo. Cite-me os 5 melhores livros que leu no ano passado. Ela tinha o dom de modificar a dinâmica de um grupo. Parecia que seu lema era: não vamos aborrecer uns aos outros, vamos conversar seriamente, e se não tivermos assunto para uma conversa séria, então vamos arrumar uma boa discussão. Na última viagem que fez à Terra Santa, aos 83 anos, foi como guia de um grupo de jogadores de futebol americano. Ainda guardo uma lembrança muito vívida dela, à frente do grupo, dizendo para eles: vamos lá, rapazes, vamos em frente. Morreu durante o sono na casa de sua filha em Dallas. A filha contou-me que pouco antes de falecer, ela estivera elaborando suas metas pessoais para os próximos 10 anos. Quem dera houvesse mais pessoas iguais a ela. Outro exemplo semelhante é o apóstolo Paulo. Já no final da vida, quando a maioria das pessoas está de olho numa cadeira de balanço, ele disse o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Analisando essa passagem atentamente, veremos que ele encara o passado de maneira certa. Não se mostra extasiado com seus triunfos, nem frustrado com suas derrotas. O passado existe para aprendermos com ele, não para vivermos nele. Além disso, ele olha para o futuro corretamente. Nele estão suas metas, suas esperanças. E, por fim, vê o presente também de maneira correta. Com relação a ele, Paulo diz: prossigo, estava aceitando os desafios da vida. Quantos crentes há hoje em nossas igrejas que se acham numa idade em que deveriam estar revirando o mundo de cabeça para baixo, mas vivem acomodados em casa? É claro que quando estamos envelhecendo, o que é o meu caso, temos dificuldade de reter na lembrança certos fatos, devido às deficiências próprias da idade. Eu e Jeane estamos decorando todos os salmos. De vez em quando eu digo a ela: recite aí para mim o Salmo 40. Ela o recita e depois eu digo: ótimo, meu bem, só que você esqueceu o versículo 7. Depois ela me pede para recitá-lo e quando termino ela comenta: Howie, você está indo muito bem, só que esqueceu os versos de 4 a 16. Crescimento, uma visão mais ampla. O lado mais interessante do trabalho com novos convertidos é que alguns, assim que aprendem uma verdade nova na palavra de Deus, vão imediatamente colocá-la em prática. É que eles ainda não aprenderam as velhas manias que nós, crentes mais antigos, estamos cultivando. Quando nos deparamos com certas verdades, damos um jeito de passar de largo por elas. Sempre que encontramos algum ensino que nos desafia a modificar aspectos de nossa vida que não queremos mudar, arranjamos uma explicação qualquer, como por exemplo: isso se aplica aos judeus. É incrível a quantidade de coisas que jogamos em cima desse amado povo. Lembremos-nos de que até Jesus cresceu.
Isso devia levar-nos a buscar desenvolver-nos e crescer espiritualmente. Em Lucas 2,52, encontramos a descrição do seu processo de desenvolvimento. Diz a Bíblia que crescia Jesus em 4 áreas. Ele crescia em sabedoria, desenvolvimento intelectual. Crescia em estatura, desenvolvimento físico. Crescia em graça diante de Deus, desenvolvimento espiritual. E crescia em graça diante dos homens, é referência ao crescimento social e emocional. Observemos que o crescimento espiritual é apenas uma parte de um processo amplo. Não podemos enxergar somente esse aspecto do desenvolvimento humano. Não podemos destacá-lo dos outros, mas integrá-lo aos outros aspectos da vida. É nesse ponto que temos errado. Como professor de seminário, leciono para os estudantes mais motivados e sinceros do mundo. Eles são jovens, rapazes e moças que enfrentam os desafios com dedicação. É que se engajaram numa missão muito séria. E, no entanto, por mais estranho que pareça, muitos deles ainda não entenderam que só obterão pleno desenvolvimento espiritual se o associarem ao crescimento intelectual, físico, social e emocional. Se negligenciarmos uma dessas áreas, estaremos pondo em risco o desenvolvimento das outras. E, por outro lado, sempre que conseguirmos algum avanço numa delas, isso terá efeito sobre as outras. Então, não limitemos nossa experiência cristã confinando o Senhor Jesus num compartimento religioso, crendo que um pouquinho de Bíblia diariamente é suficiente para manter o diabo afastado. Entendamos que a cada dia devemos ir dando ao Senhor maior controle sobre todos os aspectos de nosso ser. É isso que torna a vida cristã dinâmica, em vez de estática, e evita que nosso fervor espiritual se arrefeça. Observemos, porém, que o processo todo é altamente individualizado. Cada um de nós recebeu uma formação diferente da dos outros, e cada um se encontra numa fase própria de desenvolvimento espiritual. Essa é a razão por que fazer comparações é uma atitude carnal. Não fiquemos a nos comparar com esse ou aquele crente. Você é você. Então, coloquemo-nos diante do Senhor e perguntemos: Senhor, como estou nessa e naquela área de minha vida? Provavelmente, em algumas dessas frentes de batalha do desenvolvimento, estejamos dando passos gigantescos, crescendo a olhos vistos. Em outras, talvez estejamos marcando passo, tendo ainda um longo caminho a percorrer. Veremos também que, com relação aos nossos valores e práticas habituais, alguns teremos que conservar, outros precisaremos apurar e outros ainda talvez tenhamos que rejeitar. Mas todos nós nos encontramos no mesmo barco, pois nos achamos todos no processo de crescimento. E vez por outra, é bom dar uma parada para nos perguntar: será que estou fazendo tudo certo? Um dos grandes temores que tenho com relação a meus alunos não é o de fracassarem no ministério após formarem-se no seminário. Meu receio é que obtenham grande sucesso trabalhando onde não era para estarem. É que cheguem ao fim da linha e acabem descobrindo que não era aquele o destino que queriam tomar e que aquilo não os satisfez. Tenho estado colaborando num ministério junto a atletas profissionais e uma coisa que lhes tenho dito é que há um fato que todos eles têm que encarar. É o seguinte: eles podem ganhar rios de dinheiro, ter todas as mulheres que quiserem a seus pés e uma enorme presença na sociedade, e mesmo assim
nunca entender bem o porquê de sua existência. E depois que acabar seu futebol, o que irá fazer? Vai terminar apenas com alguns troféus e medalhas e um belo álbum de recortes de jornal? Não há pessoa mais aborrecida do que um ex-atleta. Paramos por aqui hoje. Até a próxima.